Estão me ouvindo bem? Oiê! Tá bom? Oi, Jeff. Vou tomar a câmera aqui. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Quanto Boa tempo? noite. Uma semana passou muito rápido, hein? Muito, muito. O sol Gente, tá eu acho que essa entrando. live é mais esperada do que o feriado, viu? Olha, se tu diz, como diz o manezinho da ilha, Ai, meu Deus, que live gostosa! vai ser show, né, Jeff? Nossa, uma delícia. Boa noite, meninas e meninos que estão aí com a gente. Gente, só profissional top aí. Oi, Paola. Ficar mais de longe, né, Jeff? Pra não Oi, ficar Grazi. muito grande. Tá bom a imagem, meu áudio, Bá? Tá ótimo. O meu também tá bom? Tá perfeito. Felipe, aciona para nós quando der tudo ok, tá? A gente está aguardando um pouquinho, só porque vão ser Convida as passados, ser amigas. transmitido em outros canais também. Conectado, Felipe? Legal. Estamos liberados então, Jeff. Vamos lá então, meninas. Vamos lá então. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que mandaram mensagens, que estão participando dos nossos temas e das nossas propostas, né, Jeff? A gente teve uma semana aí com muita gente mandando mensagem, elogiando, parabenizando, perguntando. Gente, Foi agradeço, hein? muito, foi muito legal. Isso nos motiva, com certeza, a buscar mais. Tanto que foram tantas perguntas que a live de hoje a gente montou o protótipo dela, na verdade, embasado em todas as perguntas que foram nos feitas, porque devido a perguntas repetitivas, né? Muitas pessoas perguntaram a mesma coisa. E isso é uma forma de a gente levar para vocês a nossa prática clínica, que é o mais que a gente busca, né? A gente vai fazer um curso, vai se aperfeiçoar, às vezes aprende, mas sai às vezes do curso com mais dúvida ainda, querendo mais ainda, né? Então, a Verdade, gente Bá. tentou hoje, em uma hora, resumir muita coisa boa para vocês, né? E espero que vocês gostem. E antes de tudo, eu gostaria também, para quem ainda não conhece, de apresentar o Jeff. Eu vou deixar ele se apresentar. É um expert em microagulhamento. A gente Oi, está trabalhando gente. junto. E fica à vontade, Jeff. Bá, obrigado. Eu tô muito feliz, sabia, com esse convite. Eu tô muito feliz porque a gente tá com uma ideia, né, com uma forma de pensamento muito bacana aí. E os nossos interesses, o meu e da Bárbara, na verdade, é muito mais do que ensinar, fazer isso, assim, assado e pronto, microagulhar. A gente quer que vocês pensem, tenham raciocínio, tá? Clínico, isso é muito legal. Eu e a Bárbara, a gente está estudando, viu, gente, para estar aqui com vocês. A gente no Verde Alegre, né, Bárbara? Não dá, né? Para quem não me conhece, eu sou esteticista, eu sou cosmetólogo. Eu atuo na prática clínica, vai fazer 7 anos. Eu sou novo na prática clínica, se vou parar a pensar, né, Bá? Eu conheci o microagulhamento, eu já falei isso, vou repetir, em 2011. Meu primeiro contato com o microagulhamento também foi um pouco tardio. Foi em 2011 com o médico dermatologista, né? E foi fantástico para mim aquele contato, porque aquele médico, mesmo que ele não soube explicar tão bem, ele me deixou uma porta gigantesca para eu querer buscar aprender mais a respeito do microagulhamento. Ele citou em mim essa vontade. E dali em diante, gente, eu não parei de estudar microagulhamento, porque eu vi um benefício para minha pele, uma saída para minha pele, tá? E eu estudo microagulhamento. Eu já fiz, acho que 4 ou 5 cursos de microagulhamento. Meu último curso de microagulhamento foi o curso junto com a Bárbara, né, Bá? Isso Foi o aí. curso internacional com o mentor da técnica, que foi o Desmo Fernandes. Fernandes. Olha a Ivone aí. Oi, amiga. Oi, Aí, prof. gente, esse Seja desejo em bem-vinda. trabalhar
com o microagulhamento despertou em mim novas possibilidades. E eu percebi que na prática clínica seria uma arma fantástica para tudo. E é justamente isso que a gente vai trazer para vocês aqui no tema de hoje, né, Bá? A gente vai falar sobre a técnica de microagulhamento e sobre a questão do melasma, que a gente precisa colocar aí os pingos nos is para vocês. A gente vai mostrar um pouco sobre a nossa visão e estratégia de prática clínica e como a gente chegou nisso, tá? A Bárbara vai começar aí na introdução do tema e eu quero que vocês fiquem com a gente, prestem atenção, perguntem, tá? E vamos que vamos! Vambora! Vambora que esses comentários aí tão lindos demais, gente. Vocês são muito queridas. Muito obrigada. Olha, a Andressa já tá postando, já, Andressa. Chegou a dona da fusaca. Vamos lá, não vamos despertar, vamos trabalhar, né, Jeff? Vamos lá. Gente, não tem como a gente começar a falar de microagulhamento para melasma sem falar um pouquinho do melasma, né? Todos nós aqui, nossos colegas de trabalho aí, que estão todos nos prestigiando, tá cansado de saber que melasma não tem cura, né? Porém, tem tratamento. E isso para nós é pequeno e é muito grande. Vamos pensar. O melasma é uma hipermelanose crônica, né? E ele se caracteriza por máculas acastanhadas, onde a gente tem mais exposição solar, né? Principalmente na região da face. E ele já se fala que é uma doença crônica. Ou seja, isso é multifatorial. Da onde que ele pode vir? A gente já sabe que isso não é, a fisiopatogenia dele não é tão esclarecida. A gente sabe que ele pode vir de predisposição genética, pode vir de fator hormonal, pode vir relacionado às proteínas de tirosinase, pode vir do fator de medicação. A gente tem várias formas de... E recentemente, né, Bárbara, a gente está estudando muito essa questão da vascularização e melanogenia. Vascularização, sim, com certeza. E a gente sabe que também ele se dá até por processos crônicos inflamatórios. A gente já tem isso na literatura. A gente já sabe também que gestantes já têm o risco do melasma, que por sinal vai virar um coasma, que hoje já tem na literatura. As mulheres que fazem uso dos hormônios, né, a pílula, e também as mulheres que fazem reposição de hormônio. Então, é multifatorial. Ele pode ser desencadeado por diversos fatores, né? Até mesmo a disfunção tireoidiana, né, está um pouco vinculado, né, com essa questão do melasma. Com certeza. E a gente sabe que o maior vilão de todos é o sol. A gente sabe que a nossa fotoexposição é algo que sempre vai ser o nosso vilão, né? E aí a gente tem que pensar que a gente tem aqui no Brasil diversos climas, né? A gente tem o verão e o inverno. E a gente sabe que no inverno o melasma ele tem uma tendência a ficar mais tranquilo, né? Vamos dizer. Porque a gente tem uma exposição crônica excessiva ao sol menor. E, obviamente, no verão, ele vai piorar, porque a gente tem uma exposição solar maior. Entrar dentro de um carro no verão é um calor muito grande. E a gente sabe que tudo isso está ligado ao MSH e à endotelina 1, que são os percussores, né? Dessa tirosina que a gente fala aqui. Sim. E isso está totalmente interligado. E aí a gente para pensar, como eu vou tratar o melasma se eu moro só no calor, né? Por exemplo, no Nordeste. Gente, a fotoexposição lá é muito grande. Como aqui no Sul, eu vou tratar o melasma se eu tenho várias estações do ano, calor, frio, meia estação. Então, cada região tem um detalhe multifatorial. Tudo isso a gente tem que avaliar. E aí começa a nossa brincadeira e o grande segredo da técnica, né? Já avaliar todas essas influências. E a gente tem que lembrar que o mais importante
para isso tudo que eu falei até agora, é que esses pigmentos melânicos, eles devem ser tratados já em casa, antes mesmo de um tratamento conosco, do nosso paciente. Porque a gente sabe que a gente tem os ativos inibidores e competidores da tirosinase que a gente, se puder, deve fazer o uso eterno deles, né? Primeiramente, porque são ativos com propriedades clareadoras ou despigmentantes, né? Efetivos e de baixo teor irritante, né? O que isso diz pra gente? Isso vai falar pra gente que a gente vai, essas substâncias químicas vão fazer uma homeostasia da pele, que nada mais é do que um equilíbrio em retardar ou reverter o fotoenvelhecimento. Se a gente conseguir isso já no início de um tratamento, até mesmo residencial do nosso paciente, a cosmetologia já começa. E aí nós vamos entrar falando da cosmetologia antes do microagulhamento. Porque não tem como tratar melasma com microagulhamento, sem antes fazer um tratamento cosmetológico. Né, Jeff? Nossa, Bárbara, você fez a introdução perfeita. Eu não atrapalhei a Bárbara, gente, porque a Bárbara vai brigar para falar aqui. Então, eu vou deixar a Bárbara falar e depois eu vou, batendo um bate-papo aí sem interromper o raciocínio dela, tá? Gente, eu sempre falo o seguinte, né? Como eu vou trabalhar com microagulhamento se eu não sei lidar primeiro com o paciente que eu tenho em cabine, com a condição que ele apresenta, para depois eu começar a responder que tipo de agulha, qual profundidade, quantas sessões. A primeira abordagem, que é a mais promissora na terapia do melasma, gente, é a cosmetologia, sem sombra de dúvidas. A gente vai estar aí trabalhando com ativos inibidores e competidores da tirosinase, os antioxidantes, né? Os turnover, que vão manter aí a questão da queratina da pele, fazendo afinamento do espessamento córneo. Então, para vocês terem uma noção, eu e a Bárbara, a gente estava estudando a respeito disso. Tem como eu simplesmente microagulhar um indivíduo que nunca passou por um tratamento cosmetológico para melasma? Se a gente for para pensar, é microagulhar vendado, sem saber o que está acontecendo. É a mesma coisa, você colocar uma venda e microagulhar. Por isso que a gente partiu do princípio que, se eu for fazer uma técnica que envolva, por menor que seja o processo inflamatório, eu preciso ter uma pele com condições interessantes para microagulhar e saudável. Se eu pegar um melasma de 15, 20 anos, a gente sabe das N alterações pequenas e macros daquela pele, tá? Então, a gente vai partir dessa ideia que eu preciso, primeiro, ter uma pele saudável, vou dizer até esse termo, saudável e receptiva, calma, entre aspas, né? Sem presença de processo inflamatório, para depois eu pensar em associar com a técnica de microagulhamento, que vai ser uma ferramenta para aumentar a absorção e também favorecer algumas comunicações celulares, que são importantes também, e outras também que não são, que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente vai falar nisso. Isso. Tá? Um detalhe que é bem importante, antes mesmo da gente pensar no microagulhamento, é a extensão dessa mancha, né? A profundidade dela e a vida desse paciente. Perfeito. O que ele já fez na vida? Não dá para sair microagulhando qualquer rosto, né? Não, qual agulha? Qual roller? A gente tem várias perguntas aqui que eu tive que anotar, o Jeff também, para a gente guiar e montar um raciocínio junto com vocês da nossa prática e dos nossos trabalhos que são eficientes no melasma, né? Com a nossa melhor técnica, com o nosso melhor resultado. Por quê? Porque essa comunicação celular é muito importante. Uma das perguntas que veio para a gente é: qual o critério no pré e no pós-microagulhamento no melasma? Muito. Essa pergunta, Bárbara, acho que foi umas 3 pessoas que fizeram essa pergunta, né? Foram umas 3 pessoas que fizeram. Gente, essa pergunta, ela vem como um recheio importante. Foi bem pertinente. Foi. Tá?
Por que essa pergunta foi pertinente? Porque o critério que a gente vai utilizar é quem que a gente está tratando. É isso aí. É o nosso critério. Para eu controlar a situação apresentada, eu tenho que saber quem que eu estou tratando. Nem todo mundo vai ser cliente de microagulhamento. E caso a gente persista ou insista em fazer microagulhamento, vai ser um fracasso o resultado. Vai ser pior. A gente vai estar prejudicando aquele paciente no sentido de aumentar a pigmentação daquela pele. Então, a gente vai estar indo contra aquilo que a gente espera de resultado. Então, gente, qual que é o critério fundamental pré-microagulhamento? A gente precisa definir estratégias de cuidado home care, estratégias de cuidado de cosmetologia dentro da nossa clínica, do nosso consultório, tá? Porque o microagulhamento ele vai estar amparado com cosmético antes, durante e pós. Então, não tem como a gente ter outro critério se não for a cosmetologia amparando pré-microagulhamento durante a técnica de microagulhamento, tanto é que a gente vai falar muito a respeito disso. E no pós-microagulhamento também vão ter 2 ramos, 2 segmentos no pós-microagulhamento para a gente lidar. Então, sim, o primeiro critério que vocês têm que ver, gente, o meu paciente, ele está usando home care? Ele usa fotoprotetor? Qual que é a condição nutricional, condição hormonal dele? Ele toma medicamento porque ele acha que deve tomar e fica tomando medicamento fotossensibilizante, fototóxico, enfim. Então, o nosso critério vai partir dessa parte. O que o meu cliente está fazendo de cuidados com a pele, tá? E é aí que a gente vai dar agora a sequência no nosso estudo aqui para vocês de microagulhamento com melasma. Tá bom? Só para fazer um adendo, Jeff, e já deu dúvida aí agora no você falar, sobre a luz de UD, né? Já perguntaram se a gente acha eficiente. Com certeza. Não para avaliar a profundidade do melasma, se está na epiderme ou derme. A gente não vai conseguir ver. Porém, a gente vai avaliar a inflamação subdérmica crônica. Como você vai microagulhar uma pele que por fora está saudável e lá dentro está inflamada? Muito importante, gente, isso. Esse é o start inicial, é o pulo do gato inicial. É o pulo do gato. E aí, eu te garanto que além da avaliação minuciosa na UD, na lâmpada de UD, você tem que fazer a vida inteira dessa mancha. Quando ela veio, de quando ela surgiu, como ela surgiu, porque a maioria das pacientes não sabem nem o que usaram. Ah, eu usei um negócio que o médico me indicou. Ah, mas nem foi nada. Eu tenho uma que usou hidroquinona há anos e dizia assim, não, aquilo ele dizia que ia descamar, nunca descamou. Entende? É muito, muito, muito particular. E posso dizer para vocês que a partir do momento que a gente faz aqueles 4 pilares que a gente já falou semana passada, que é proteger essa pele, proteger como? Aumentar a imunidade dela, tirar essa inflamação. A gente consegue isso com a cosmetologia, gente, né? Inibir a oxidação, reestruturar esse tecido epidérmico, remodelar já com agentes tópicos e ainda nada minimamente invasivo, a gente pode se dizer que podemos aí tratar o melasma com microagulhamento. Perfeito. Que foi outra pergunta que veio para nós, né, Jeff? Perfeito, gente. Quando eu sei que eu posso microagulhar o melasma? Essa é uma pergunta que eu também achei bem interessante. Essa pergunta é ótima. Vocês foram ótimos nas perguntas, viu? Foram perguntas para a gente pensar e raciocinar. E eu gosto disso. Coisa difícil. E aí veio a gluco, né? Quantas gluco antes do microagulhamento para o melasma? Quantas gluco depois? Quantos dias depois eu posso usar? Tudo isso vai vir pela frente, gente. Só que eu vou dizer para vocês que já são aí, como nós, amantes da gluco, né? Às vezes, 4 glucos, 4 semanas seguidas, não vai fazer efeito. Eu tenho pacientes, e o Jeff vai falar dos deles também, que às vezes eu tratei 3, 4 meses antes de microagulhar. Por quê? Porque a gente tenta inibir esse hormônio melanostimulante o máximo. E chega uma hora, que eu não sei se acontece com vocês,
que a mancha parece que não responde mais ao tratamento. E aí eu vou dizer para vocês, talvez ali seja a hora de iniciar o drug delivery. Outra pergunta que veio para nós, né, Jeff, em relação a isso quantas sessões? Isso vai ser muito, muito, muito peculiar de cada mancha. E aí? Né? Gente, a gente vai falar do drug delivery, vai falar da técnica do roller. inclusive, eu acho que eu já vou até começar a falar um pouquinho dessa questão do papel do microagulhamento, né? Claro. Na questão da pigmentação, para a gente dar um passinho um pouquinho mais para frente. Sim. O que é drug delivery, né, gente? A gente está pensando que esse sistema é um pouquinho novo, só que se você for para pensar, a literatura traz para a gente datas da década de 90, 95, 94, onde as agulhas, diferentes formas, até adesivos, né, eram utilizados para via de infusão dérmica de princípios ativos, fármacos, medicamentos, até mesmo, gente, coisas para diabetes. Olha que interessante, que bacana isso. E o drug delivery ele apresenta uma característica bem interessante e, ao mesmo tempo, muito complexa e séria. Por quê? Eu e a Bárbara começamos a avaliar essa questão do que empregar logo após uma pele microagulhada. Toda vez que a gente faz a infusão, gente, numa pele que está microagulhada, eu não tenho mais uma barreira para fazer metabolização do cosmético para cair em território vascularizado, assim que eu posso falar, tá? Isso. Se eu não tenho essa barreira íntegra, porque ela foi perfurada, aí eu começo a repensar com muito cuidado e com muito carinho o que eu vou colocar naquela pele, no caso, né, na situação apresentada, naquele melasma. Porque, gente, eu, na verdade, preciso partir do princípio do que eu não posso mais colocar na pele. O que eu devo evitar agora? Então, a gente vai mudar. Eu analisamos o que tem que ser evitado, Jeff. Vamos falar do que tem que ser evitado. Que é melhor falar do que não pode do que pode. Porque o que pode é muito pouco. Realmente. Tá? Antes da gente entrar nisso, eu só vou dar um adendo que peles que não respondem ao tratamento cosmetológico, você vai ter dificuldade de ele responder ao microagulhamento. Isso. Por isso, a pele conta. A pele conta. E a gente tem que avaliar o nosso paciente a cada sessão. Principalmente o paciente de melasma. Principalmente. Perfeito. Porque qualquer fotoexposição, a gente pode levar o melanócito, a gente sabe, isso já é literatura, né? É o exposômics, é a luz visível, são todos esses radicais em excesso hoje que vão fazer peroxidação lipídica da membrana, que vão excitar melanócitos, que vão levar à melanização, que vão levar à hipercromia. Então, isso tem que ser gravado, tem que estar aí na cabeça de vocês diariamente. Gente, E a partir disso, a gente montar o nosso raciocínio clínico. Se a pele apresentou uma condição para ser microagulhada, então a gente vai pensar, Jeff, o que eu tenho que evitar logo após uma pele que foi microagulhada? Eu coloquei algumas coisas importantes, algumas precauções que a gente deve ter. A primeira coisa se a pele está aberta e ela está apta a receber tudo, se você colocar qualquer coisa, não tem como você tirar. Isso. Toma cuidado, gente, com falsos protocolos que falam, colocou, aguardou, retirou. Retirou o quê? Como você vai garantir que aquele cosmético vai ser totalmente retirado da pele, gente? Uma vez que a gente não tem nem noção, né? Às vezes, as pessoas não têm nem noção do estrago que fez com o microagulhamento e por isso a permeação acaba sendo, vamos dizer assim, inapropriada. Mais drástica, né? Mais drástica. Então, ó os riscos, gente, como é sério. Eu vou falar dos riscos pra gente... Porque a gente aprende com impacto forte emocional, né? Brasileiro gosta de coisa que para assustar, para aprender. E o principal, né? No filtro solar para homem. E o principal, né, Jeff? A gente, mais do que estimular fator de crescimento, a gente tem que saber
qual a gente quer estimular, né? Isso mesmo. Então, A gente vai falar de filtro solar para homem, a gente tem que mostrar os cânceres de pele em homem, para ele começar a usar. Fora de impacto emocional, senão não usa. Mais ou menos isso, né, Bá? Então, olha que interessante, gente. Eu coloquei aqui para vocês. Tomarem cuidado, gente, com produtos que podem levar ao risco de deflagrar uma resposta imune na pele. O que significa? Significa que dependendo do cosmético, do princípio ativo e do corpo daquele cosmético, da formulação total, eu posso ter uma resposta imunogênica. Ou seja, eu posso desenvolver naquela pele um pico de inflamação e rejeição, que vai levar dermatites, granulomas, reações como até mesmo, gente, não vou nem entrar nesse mérito, desencadear um processo oncogênico, dependendo do princípio ativo do componente ali presente, sim, que a gente sabe que talvez sim, tá? Eu posso criar uma hipersensibilidade local e sistêmica e sim, também o que a gente mais teme é o risco de formação de pigmento após um processo inflamatório, tá? E aqui eu coloquei também essa questão da gente tomar cuidado com partículas pequenas quando a gente vai entregar dentro da pele, porque a gente já está com a pele aberta, gente. Essa condição de estar com nano-emoções, sei lá o que, lipossomado cosmético, a pele já está receptiva, não tem barreira. Não preciso de um cosmético nano, até porque o meu cuidado em relação a isso é que a gente já nem sabe onde o cosmético vai agir se a gente não tomar cuidado. Agora imagina, Bárbara, usar um cosmético nano, que além de não ter barreira, ele vai mais longe já por si só. Gente, a legitimidade pode ser inútil. Cuidado. Tem uma pergunta que a Bárbara vai deixar para eu responder, que ela até colocou nos stories. Eu acho que eu vou aproveitar o gancho, Bárbara. Aproveita o gancho. Uma das perguntas que vieram foi se ela poderia usar o ácido retinóico associado na mesma sessão com o microagulhamento. Vai lá, Jeff, que essa eu falei que você ia responder. Deixei para ti. Essa pergunta, ela é uma dúvida de entender os artigos científicos quando estão falando de microagulhamento com ácido, tá? Não existe, até o meu conhecimento, olha que eu já li bastante artigo a respeito disso, de microagulhamento concomitante ao peeling, aos ácidos que têm essa característica queratolítica. Não tem isso. O que tem na literatura, inclusive eu deixei até destacado algumas partes aqui de artigos científicos, eu microagulho a pele hoje. Amanhã eu utilizo sim, tá? O peeling. Isso é artigo científico, não estou mandando vocês fazerem isso, tá bom? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que a gente vai ter que evitar? E o porquê evitar? Vamos para pensar que uma substância ácida nessa função queratolítica, tá? Na função de peeling ou esfoliativa, sim, ela vai degradar todo o componente da epiderme. Agora pensa, Bárbara. Lagrina, vai embora. Lá dentro, lá na derme. Sabe o que os ácidos queratolíticos fazem na derme? Eles abaixam o pH da derme, eles desmancham a função do meu ácido hialurônico e eles vão ser, gente, assim, fotossensibilizantes e fototóxicos altíssimos. Então vai levar a reações de hipersensibilidade. A pele vai ficar seca, descamativa e a gente vai perder a função principal, que é proteção. Eu perdi a proteção. O microagulhamento, gente, já é uma técnica que tem como resposta deflagrar uma cascata inflamatória controlada. Se eu tá com um cosmético que tem a função queratolítica, um ácido, um peeling queratolítico, né, no caso, eu vou destruir essa característica de barreira íntegra. Então, vocês não podem, na verdade, pensar que lá na derme vai ser melhor porque vai fazer esfoliação de dentro para fora e vai regenerar a pele. Não, muito pelo contrário. A gente vai estar destruindo aquilo que a gente não quer destruir. E o efeito vai ser reverso, vai ser antagonista à questão do microagulhamento, que é segurança. Tá? Principalmente no melasma, né? Isso, sem contar, que a Michelle até falou, vai aquecer a pele e irritar os melanócitos. Por quê? Se você for pensar num retinóico, ele é um vasodilatador. Ele ativa a rede vascular da pele. Né? Tanto é que as peles vascularizadas é uma contraindicação a retinóico.
Agora imagina o ácido retinóico na vascularização propriamente dita da pele, na rede vascular. O que vai acontecer, gente? Destruição. Eu costumo dizer que o retinóico, ele desce, ele passa rasgando tudo. Exato, ele é vasodilatador altíssimo. A Ivone, ela deixa bem claro isso no livro dela, ela destaca no curso. Gente, os peelings são ácidos queratolíticos. Eles devem agir na função da pele íntegra. Ninguém vai tacar peeling em pele lesionada, com dermatite aberta, infeccionada. Não tem porquê. A gente vai estar trabalhando contra essa pele que a gente quer recuperar. Isso aí. Tá? Então, ácido, gente, com a função queratolítica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Função queratolítica é uma contraindicação absoluta no dia do microagulhamento e posterior ao microagulhamento imediato. Com certeza, Jeff. Foi bem explicado, meninas? Foi maravilhoso. Você é ótimo. E aí a gente vai entrar, depois de falar do retinóico, na pergunta que foi uma das que mais perguntaram, que é roller ou caneta? Ai, ai, ai. Né? E agora, qual dos dois para o melasma? Qual profundidade? Qual agulha? Né? Muitas dúvidas. Tá. E eu e o Jeff, a gente, né, já estudou e programou para falar justamente a nossa linha de raciocínio de trabalho, que é: a gente vai ter lesão, porém controlada, né? Existem as duas opções, né? Tem pessoas que têm o dispositivo eletrônico, tem pessoas que têm acesso ao manual, que é o aparelho. E o mais importante é, nesse momento, que melasma você está querendo clarear, né? Caneta, vamos falar primeiro dela, né, Jeff? A gente sabe que a gente fez o curso do Desmond e uma das... Do auge do curso foi que ele mostrou a histologia da caneta e do roller, né? A importância do sangramento que cada um faz. E ele mesmo apontou e mostrou e documentou isso, que o roller, você vai fazer um sangramento mais seguro, no sentido que você não vai formar ilhas mais profundas. Você vai ter uma extensão com maior controle. Já a caneta, você vai formar ilhas mais profundas, que não é o que a gente quer no melasma. A gente não pode agredir o melanócito. Ou seja, se a gente optar pela caneta, a gente vai optar menor velocidade, né? E maior quantidade de agulhas possíveis para ter uma lesão menor. E, obviamente, que de preferência sobre a mancha. E, como é que a gente fala, Jeff? Apenas aplicações com carimbinhos. A Bárbara estava falando sobre isso, a gente não conseguiu, e a literatura não consegue quantificar, gente, na técnica de Dermapen, o estrago que é feito, porque a gente não sabe o momento que a agulha está na pele e o momento que a agulha não está na pele. Nem a quantidade de vezes que a gente fica ali no mesmo lugar sem querer. Então, olha que interessante. O que a Bárbara está falando é o seguinte: vamos diminuir a velocidade, caso você opte em escolher a Dermapen, e vamos trabalhar com o maior número de agulhas, justamente para que quando a gente trabalhe sobre a mancha, a gente desencadeie ou deflagre um processo mais seguro. Com certeza. E não, olha que interessante, ilimitante na formação sanguínea ou na produção de sangue. Porque a gente vai mostrar para vocês o papel negativo do sangue quando eu falo em melasma. Se eu trabalho com segurança na forma de stamp, carimbo com a caneta, eu crio as ilhas com maior segurança possível para fazer um drug delivery bonito, positivo, sem estragar a pele. Agora, se eu trabalho com técnicas rotativas, técnicas, por exemplo, né, aquelas técnicas em diagonal, vertical, horizontal, com a caneta, eu posso fazer maceração de pele. Pode. Então, aquele orifício que foi criado, ele se expande em diâmetro e o extravasamento de sangue e lesão vai ser maior, gente.
eu vou ter mais sangue exposto no tecido. E aí acontece, o sangue tem uma questão muito negativa envolvida quando a gente pensa em pigmento de pele. Isso tá? aí. E a gente vai até abrir um espacinho depois para falar disso. Então, essa pergunta foi bem interessante. Qual escolher, então, gente? É aquele que faz menos estrago na sua mão. É o que tu vai conseguir conduzir o processo inflamatório, né? De forma segura, porque após a terapia da técnica, você vai ter que conduzir esse processo inflamatório. Isso vai ser extremamente importante. Minimizar a inflamação pós é o segredo no pico do resultado, né? E muita gente, às vezes, acaba estimulando ainda pós-procedimento. Perfeito. Eu vou aproveitar a pergunta da Michelle, que a Michelle falou, só que com o roller, tomar cuidado com o número de passadas. Sabe o legal do roller? Eu sei o tanto de agulha que está passando no momento que a agulha está passando na pele. Com a dermapen eu não consigo quantificar se não diminuir a velocidade. Só para vocês, porque essa dúvida não é só sua, viu, Michelle? Não. Aí o roller também. Só que o roller eu consigo quantificar pelo número de passadas. E eu sei o momento que a agulha está na pele e o momento que a agulha não está na pele com o roller. Diferente com a dermapen. E o que é importante, que eu e o Jeff estávamos conversando ainda hoje, é... Antigamente, quando estourou o microagulhamento e fomos aprender, fazer cursos, a gente sabia que tinha que microagulhar até formar petequia. Não era a quantidade de passadas. Tinha que fazer lesão, tinha que ter petequia. Sim. Hoje, no melasma, a gente precisa ter hiperemia. Ponto. É isso aí. Ponto. A gente não precisa de ovário sangrante. Eles chamavam de ponto final isso, né? A literatura falava endpoint. O ponto final era o sangramento pontiforme, também chamado de petequias, né? Pulação de petequias. Mas hoje a gente avaliou na literatura atual, tá? 2019, 2020. Todos os médicos cirurgiões mais renomados da técnica estão falando, gente, para. Se você for tratar uma pele, o menos é mais. Então, vai tratar o melasma, gente, principalmente o melasma. A lesão ali tem que ser super controlada. A gente sabe que o ponto final hoje da técnica para melasma é aquela hiperemia superficial, aquele eritema bem tranquilo da pele. Isso sim é um drug delivery, tá? Aí eu tô barrado na técnica, na modalidade drug delivery. Não tô fazendo indução aí de colágeno. E aí, Jeff, a gente fala também do roller, né? Que a gente vai indicar 0,25 até 0,5. Ponto. Ponto. E aí vai depender da força da sua mão, né? Porque eu tenho uma mão grande, eu tenho um braço forte. O Jeff deve pegar no meu ombro, é uma pessoa mais baixa. E cada um de nós temos uma técnica de execução e uma prática clínica. As variáveis biológicas são importantes. O meu espessamento de pele não é igual ao espessamento da Bárbara. É isso aí. Então, o que a gente vai avaliar para definir o comprimento da agulha é como está a condição de espessamento da pele daquele paciente, para eu determinar a profundidade da agulha. Porque a profundidade da agulha está na dependência do tipo de pele que eu estou tratando. É isso aí. E sem contar a característica de fotótipo, que é muito importante, que a Bárbara já falou, já mencionou. A gente mora no Brasil, é miscigenado, a gente não tem fotótipo limpo aqui, não tem como. Então a resposta, o melanócito já é mais responsível por características étnicas. Então tomar muito cuidado com isso, gente. E por mais que a gente saiba que o microagulhamento é uma técnica segura para todos os fotótipos, a gente tem que ter cuidado com o pós, que foi o motivo de muitas perguntas também. Como evitar a HPI? Como não gerar um processo de hiperpigmentação pós esse microagulhamento? Justamente por isso, o objetivo da técnica, você tem que escolher saber o que está usando e saber o objetivo que está fazendo. É simples. Ah, mas como? Pensa lá, raciocina comigo. Se você for pegar uma pessoa que tem um fotótipo mais alto, que já tem uma melanina para dar e vender,
Você vai fazer uma técnica agressiva ou você vai fazer o limite 0,5? Calma lá. Talvez comece devagar. A pele responde. Veja o que a pele está fazendo. Vá clareando pouco a pouco. O problema é que os nossos clientes são imediatistas. Eles querem para amanhã. E isso eu e o Jeff conversamos ainda hoje. Filha, se o teu paciente trabalha o dia inteiro na rua, esquece. Você vai olhar para ele e vai dizer, eu não tenho como te microagulhar. Você está exposto ao sol 12 horas do seu dia. Não tem filtro solar, boa Não tem condições alguma. Que vai resolver. Infelizmente, pode dar hiperpigmentação pós. Pode melhorar, pode tudo. Ou paciente para microagulhamento, desculpa interromper, Bá, paciente para microagulhamento é um paciente que não é imediatista. Não. Se for um paciente ansioso, ansiedade demais é critério de exclusão para o microagulhamento. Se ele quer para amanhã, ele vai fazer o gluco. Eu prefiro que ele faça o gluco. Seguro, tem um resultado bem legal mesmo. A gente sabe do efeito benéfico no gluco. O home care que vai... E vai trabalhar com home care. Ele vai ter que trabalhar dentro daquilo que ele tem condições de aguentar a ansiedade dele. Se ele quer fazer micro... É muito comum isso, viu, gente? Os meus clientes chegam, eu quero fazer microagulhamento. Quanto tempo a mancha vai sumir? Aí eu fico louco. Eu falo, pera um pouquinho. Será que essa pessoa é critério de inclusão para microagulhamento? Será que eu consigo trabalhar com microagulhamento sabendo que preciso de um tempo para ter uma resposta? Tá? Então, começa a avaliar o paciente nessa condição também, tá? Se ele tem condições, e principalmente essa questão da fotoexposição, que vai de encontro aí com a técnica de microagulhamento, tá? É igual a sua cliente que tá cheio de mancha no rosto e no verão tá lá em cima da praia, na cadeira da praia, enfim, foto exposta até o pé, a ponta do dedinho do pé. Então, é óbvio que ela vai vir no inverno tratar e no verão vai piorar. É o que eu falei lá no início do melasma. Ela tem uma exposição crônica excessiva ao solo. Viu? Como é que eu vou resolver MSH aí? Não tem como. Não tem como. Não tem. O que a gente tem que se preocupar é limpar o que já se formou e inibir para não deixar formar mais. E aí eu sugiro que a professora Ivone dê uma super live de melanogênese para dar um gancho aí para todas as alunas, para a gente entender mais um pouquinho e aprender mais um pouquinho sobre tudo isso. E poder explicar para os nossos pacientes isso e fazer eles entenderem que a gente vai dar resultado, a gente vai mostrar o caminho. Mas se ele não for disciplinado, a gente vai perder resultado também. Perfeito. Bárbara, eu quero fazer aqui uma colocação, porque como eu vim para falar um pouquinho de microagulhamento, participar, eu recebi uma mensagem muito pertinente, uma pergunta pertinente, falando assim para mim. Jeff, existe estudo histológico mostrando que após o microagulhamento, o melanócito ele não se altera? Gente, olha que legal, existe, tá? Eu fui atrás para ler esse estudo. Inclusive, eu até compartilhei com a Bárbara. A Bárbara teve uma resposta bem interessante a respeito desse estudo. Não tem muitos estudos, mas o pouco que tem, a gente consegue já levar para a clínica, para a prática clínica. A gente sabe que a técnica de microagulhamento em histologia, fazendo um estudo histológico, ela não altera em número os melanócitos. Então, não tem multiplicação de melanócitos. E foi observado que não tem alteração de pigmento, nem para despigmentação, tá bom? E nem para hiperpigmentação. Sim. O que acontece, que é interessante e também não tem explicação, é uma normalização da função do melanócito. Não tem explicação científica, não tem elucidação falando por que normaliza. O que eu e a Bárbara chegamos na conclusão é que tem comunicação celular. Bem feito o microagulhamento. Se tem comunicação celular, obviamente que esses sinais de comunicação vão favorecer, gente,
a função de normalização do meu melanócito. Porque é como se o queratinócito, através do microagulhamento, mandasse uma mensagem, um mensageiro, uma citosina para o melanócito. Fulano, já tá bom de pigmentar. Chega. Entendeu? Chega. Vamos normalizar esse pigmento. E é aí que a gente vai começar a buscar mais estudos. Vai precisar de mais estudos justamente para justificar essa função de normalização do melanócito, tá? Então, o estudo histológico tem mostrando que não altera o número, então não há hiperplasia de melanócitos e também não há aumento de pigmentação e nem despigmentação, mas há normalização da função. Então, a produção de pigmento se normaliza. E isso é interessante, mas ainda é pouco estudado. Tá bom? A gente vai precisar tomar muito... Aí que eu falo, quanto menos estudo tem, mais cautela precisa. Não tem muita comprovação como que vai funcionar esse trem no melanócito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e partir do quê? A gente é esteticista e cosmetólogo. A gente vai atuar junto com cosmética segura para a gente ter uma função legal de clareamento. Vamos falar disso, né, Bárbara? Vamos sim. Vamos entrar, Jeff, nos fatores de crescimento, porque eu estou vendo que faltam 13 minutos e falta muita coisa para falar. Se vocês quiserem, a gente abre mais uma hora depois, pelo menos mais uns 30 minutos para tentar 30 terminar minutinhos. E responder as dúvidas, tá? Sim, a gente tem os artigos, a gente compartilha com vocês. Podem ficarem bem tranquilas. Prazer é nosso compartilhar. E para iniciar fator de crescimento, eu vou começar a falar sobre o risco dos fatores de crescimento, né? Porque a gente tem os moduladores negativos para a resposta da melanogênese. E quais são eles? Anotem aí, porque para melasma, a partir de hoje, vocês não podem mais usar. Quais dos fatores? O endotélio, o fator de crescimento do endotélio vascular, que é o VEGF, tá? Anotem. Anotem. O fator de crescimento derivado de plaquetas, que é o BDFG. E o fator de crescimento fibroblástico beta. Então, vocês sabem que já são... Isso a gente estudou, leu, releu, a gente já está dizendo que não pode. Não devemos usar isso porque tem vários riscos. E durante os outros que a gente vai explicar, a gente vai falar o porquê. Marquei para você. Isso. E aí, a gente vai começar a falar de um que, para mim e para o Jeff, não pode faltar no microagulhamento para melasma de jeito nenhum. Que é o TGP2 peptídeo, né? Esse é o primeiro que a gente vai falar. Manda lá, Jeff. Pois, gente, olha que legal. A Bárbara mostrou para vocês uma coisa importante. Eu quero que vocês prestem atenção, porque se eu vou fazer microagulhamento e deflagrar uma resposta inflamatória, eu vou estar, então, diante de uma linha tênue. Aqui eu vou ter fatores pró-inflamatórios e aqui eu vou ter fatores anti-inflamatórios. O nosso corpo, o que ele faz? Ele dispara tudo, como um prato cheio. Então, o que ele pensa? Ele machucou menos? Então, a gente vai liberar menos moduladores negativos. Ele machucou mais? Então, a gente vai liberar tudo na tentativa de reparo. Só para vocês entenderem, que é muito importante. Então, toma cuidado com esses fatores que a Bárbara falou, porque eles estão totalmente ligados com a parte de inflamação, vascularização. Eles são fatores pró-melanogênicos. São fatores que aumentam a produção e a síntese de melanina. Agora, o que eu vou falar para vocês? A Bárbara já deu aí uma dica importante, que é legal a gente utilizar. Existem alguns fatores que são anti-inflamatórios, que o nosso corpo vai liberar, e que são importantes a gente até administrar via exógena, dentro de um cosmético de uso estéril específico para ser realizado concomitante ao microagulhamento. O TGP2 peptídeo. O TGP2 peptídeo, gente, ele é um princípio ativo que tem a função despigmentante, a gente nem usa muito esse termo, ele é clareador biomimético.
Ele tem semelhança com a estrutura da pele e ele tem melhor aceitação orgânica. Nosso corpo reconhece ele facilmente, tá? Qual que vai ser a função dele? Ou as funções, né, que são bastante. Ele vai diminuir, gente, a atividade da MIT-F, que é um fator de transcrição de tirosinase. A MIT, gente, ele é um precursor da atividade da enzima tirosinase, a TYP1 e a TYP2, que são os três principais aí que vão deflagrar no processo de melanogênese, que vão, né, aumentar essa cascata. Então, ele vai inibir esse gene precursor, tá? Essa resposta precursora. Ele consegue, gente, ter um efeito que a gente chama de efeito endocilítico, né? Ele vai inibir a interação de queratinócito com melanócito. Olha que legal! Se eu não tenho interação de melanócito com queratinócito, o meu melanócito não consegue mandar as bolsinhas, né, de melanossomas para dentro do meu queratinócito. Ótimo. Ele consegue também, olha que legal, reduzir o tamanho do melanossoma e o número do melanossoma, das bolsinhas que tem os grãos de melanina, tá? E outro efeito dele que eu gosto bastante, gente, é que ele é um agente eutrófico. Ele vai ajudar no processo de forma... Ele é pró-colágeno, ele ajuda no processo de mitógeno. Então, ele vai ajudar no estancamento, na cicatrização da ferida, tá? No caso da lesão do microagulhamento. Olha, gente, que bacana. Melasma sem TGP2, não façam. Não façam. Ele caminha sozinho. E sem contar, gente, que o TGP... Quem faz ele tem na manipulação e tem na indústria. Tá? E o TGP2 peptídeo, gente, ele consegue diminuir a incidência de mancha decorrente de processo inflamatório. Então, sim, ele acaba tendo uma atividade anti-inflamatória, que é o que a gente busca no melasma. Lembra a importância de ter um agente anti-inflamatório? Tá? Então, é muito interessante esse princípio ativo. Eu vou falar rapidamente agora do EGF, fator de crescimento epidermal ou epidérmico. O fator de crescimento epidermal e epidérmico, ele também pode ser associado dentro dessa fórmula, concomitante ao microagulhamento. Ele vai ter um efeito legal que a gente chama de... ele é mitogênico, então ele vai aumentar a proliferação de queratinócitos para fazer revitalização rápida da pele. Então ele ajuda na cicatrização. E outra coisa interessante, se ele ativa queratinócito, ele reconstrói barreira de pele rápido. Melhora a cidade. Reconstruir barreira de pele quanto antes, gente. Para quê? Evitar a ação ou ativação de melanócito. Não excitar o melanócito. Se eu não tenho barreira rapidamente revitalizada, o meu melanócito ele fala, meu Deus, qual momento? Antes de encerrar, Jeff, desculpa, ela perguntou ali, qual o momento que ela usa o TGP2 peptídeo? Na técnica, microagulhou, você vai usar um blend de ativos específicos para o melasma. E o TGP2 peptídeo está dentro desse blend. É um dos Isso. Perdão, Jeff. Imagina. Então, o EGF, gente, ele tem essa característica legal, porque ele vai melhorar a densidade epidérmica, reconstruindo barreira. Pele com barreira reconstruída rapidamente, o meu melanócito, ele não fica o quê? Excitado, não fica estimulado. Então, não tem interação queratinócito, melanócito. Isso que é legal, isso é importante, tá? Agora eu vou falar para vocês um princípio ativo que a Bárbara estava estudando muito ele. Muito. Inclusive, a literatura mostra alguns artigos da concomitância com microagulhamento, do uso tópico e da comparação também de microagulhamento com esse ativo e microinjeção com esse princípio ativo, que é o famoso ácido tranexâmico. Eu recebi 3 perguntas dele. Ele é seguro? Como que ele se comporta? Qual que é o mecanismo de ação com microagulhamento? Eu vou tentar resumir para vocês aqui, tá? Jeff, antes de tu começar a falar, tá faltando 5 minutos. A live vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada no meu Instagram 24 horas. E acho que ele vai para o canal da professora Ivone Moser, que acho que vai ficar lá também disponível, salva. E antes da gente falar do tranexâmico, que tá todo mundo perguntando, eu acho melhor a gente encerrar e começar de novo. Vocês vão voltar, porque não vai dar para falar em 3 Amanhã é feriado, hein? Porque a gente tem bastante coisa para falar sobre ele, né? E não só ele também. Vamos falar do pós-microagulhamento também ainda. E, obviamente, está vindo receitinha para vocês. Não está vindo...
Não está vindo fórmula pronta, mas está vindo vários ativos maravilhosos para o melasma, no pré, no pós, no microagulhamento, no pré e no imediato aqui também, a gente vai falar. Então, eu só vou encerrar e 1 minutinho, no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos, a gente vai voltar, porque nós vamos falar da plasmina também, do tranexâmico. Não vai dar tempo agora nesses 4 minutos faltantes, gente, tá? A gente vai precisar voltar, porque a gente vai ter aí mais uma meia horinha de assunto com vocês. A gente quer compartilhar com vocês a nossa prática clínica, o que seria um home care pós-microagulhamento imediato, melasma, hein, gente? Pós-microagulhamento tardio. Fica com a gente, meninas. Já perguntaram aí do laser, o que a gente usa, o que a gente não usa. A gente também vai responder, tá, gente? Vai dar uma salpicada pra vocês aí. Segura aí que a gente vai voltar. Quem quiser voltar com a gente, será um prazer. Salve, hein, Bárbara? Salve, sim. Beijo, logo. Encerrando. Sequência aqui para falar dos princípios ativos, só pra gente não perder o tempo. Não, agora já entrou todo mundo. Vamos lá, já deu 2 minutinhos. Chama a amiga aí, hein, gente? Aumenta isso aí, hein? É isso aí, pode chamar. Vamos lá. Então, vamos falar do tranexâmico, Jeff. Vamos falar do tranexâmico? Me perguntaram como que é o mecanismo de ação e como que ele é seguro, né, no microagulhamento. Adorei, pertinente essa pergunta. E aqui eu vou responder o seguinte para você. Vamos começar a falar, né? Perdão, vai lá. Quando a gente, por exemplo, tem um produto, um composto caracterizado como ácido, não necessariamente ele vai ter a função queratolítica, a função esfoliativa, a função peeling, né? Que é o nome vulgo aí dos ácidos queratolíticos, tá bom? Por quê? Porque a gente pode ter grupos carboxílicos diferentes, o que vão dar atividade diferente para esse tipo de ácido, assim como o ácido hialurônico não é um ácido queratolítico. O ácido tranexâmico ele é seguro porque ele é um ácido não queratolítico, tá bom? E ele tem uma segurança na cosmetologia que é determinada por uma dose, tá, gente? Quando você usa ácido tranexâmico, você sabe que em meio de infusão dérmica, a concentração dele é baixíssima para ter efeito, para ele não ser medicamentoso, porque ele é uma droga hidrofílica medicamentosa. A Anvisa e os outros órgãos aí que regulam isso classificaram ele como cosmético numa concentração mínima, de nível tópico 3% e nível de infusão dérmica 1%, 1,5% no máximo. Isso aí, tá? Então, no microagulhamento, todo cuidado é pouco. Porque o efeito antifibrinolítico dele não é desejado, tá? Na técnica de microagulhamento. Então, ele é seguro devido a essa questão também. Tá melhor que a live do Roberto Carlos. Então, gente, o ácido tranexâmico, ele vai ter uma função bem bacana, que a gente até vai destacar essa função. Ele vai inibir ou bloquear o cara que ativa a conversão de plasminogênio em plasmina. Tanto o plasminogênio quanto a plasmina, eles são derivados do sangue, tá? Pra gente ver, eles estão no sangue, tá? Partindo desse princípio que estão no sangue, a gente sabe qual que é o cara que ativa plasminogênio em plasmina? É o queratinócito que foi totalmente perturbado. Aquele queratinócito que está louco. Ele vai ser o cara que vai ativar a função da conversão de plasminogênio em plasmina. A gente sabe que a plasmina, gente, ela é uma precursora da formação de fosfolipálise A2, que aumenta a síntese de ácido araquidônico. Gente, o ácido araquidônico, ele é um potente modulador negativo, porque ele é pró-melanogênico. Ele aumenta a liberação de fator de crescimento derivado de plaqueta, ele aumenta a formação de fator de crescimento fibroblástico beta, e ele também vai aumentar, gente, as citosinas que são pró-inflamatórias, que também são fatores melanogênicos. Leucotrienos, interleucina 1, 6, prostaglandinas. Então, olha que doido. O ácido tranexâmico ele consegue bloquear essa interação. E um efeito muito legal dele, tá? Do ácido tranexâmico, é que ele consegue inibir, gente, o fator de crescimento endotélio vascular, que é altamente vascularizante. Ele aumenta a vascularização da pele.
Se aumenta a vascularização da pele, eu tenho que coligar isso com a questão do sangue. Por isso que muitos relatos na literatura mostram pra gente que o ácido tranexâmico, ele está sendo vinculado em compostos, em formulações, para tratamento de nível tópico de telangiectasia, porque ele consegue diminuir esse extravasamento de sangue, tá? Ele Além do reduz... que ele é um potente desagregador de ferro, né? Um Eu puta ia falar antioxidante. exatamente isso. Ele desagrega o ferro, gente. E o ferro está totalmente vinculado com o pigmento do sangue, tá? O O próprio risco, óxido né? Que a nítrico, gente pode ter, deixar esse pigmento ali. o próprio cobre, gente, que está ali, ó, envolvido na hemosiderina. Tudo isso, gente, é interessante para a gente partir do pressuposto que no melasma crônico eu tenho vascularização ativa. Se eu Sim. uso o ácido tranexâmico, obviamente que eu vou ter um inibidor interessantíssimo da rede vascular. Eu vou ter um controle da plasmina, ela não vai ser ativada, o plasminogênio não vai ser convertido em plasmina. E a plasmina, gente, ela dá, ó, caminho, repercussão a esses agentes pró-melanogênicos. Eu não sei se eu falei um pouco complicado, mas foi necessário falar, porque eu tenho que mostrar essa cascata para vocês. Para vocês entenderem que o papel do sangue no melasma, por isso que a gente toma muito cuidado. Porque se eu deflagrar um processo inflamatório com exposição de sangue muito intensa no melasma, eu vou ter plasmina, eu vou ter fatores pró... Vai ativar a COX. Se tu ativou a COX, full. Entendeu? Isso mesmo, gente. Mais ou menos isso que a Bárbara falou. Ela Só que resumiu. explicar esse processo todo, que isso existe, é um processo muito peculiar. E isso eu e o Jeff tivemos muita dificuldade na nossa vida acadêmica, né? Então não é fácil você pegar hoje um livro, abrir, entender toda essa cadeia. Não. E também não tem como explicar isso numa live. Porém, estudem, vocês devem ter acesso e é bem legal, tá? Se vocês entenderem um pouquinho disso, vão conseguir entender tudo que a gente está falando, vão aumentar mais ainda o conhecimento de vocês, que é isso que a gente também quer estar aqui mostrando para vocês, né? Compartilhar para a gente cada vez querer buscar mais e estarmos mais aptos a tratar essa disfunção que deixa as pessoas com a autoestima tão baixa, né? A gente sabe, tem pacientes que chegam com base até a alma, que usam filtro solar, pó, não sei do que, para esconder tudo que tem, né? Então, até tu explicar para essa lazarenta que não presta usar tudo aquilo, não é fácil. Como também não é fácil a gente estudar essas etapas. Mas eu garanto para vocês que é muito válida. Ó, para a gente finalizar, eu e a Bárbara, a gente percebeu que as pessoas perguntaram muito a respeito do ácido hialurônico, se a gente usa concomitante. A gente vai defender a forma mais segura de ácido hialurônico para microagulhamento, que é a forma grande. Jeff tá aí? Vocês estão me ouvindo? Eu tô Travou aqui. o Jeff ou travou eu? Eu também tô. Tudo bem, gente? Jeff. Oi? Tu travou, Jeff. Travei? Travou. Agora deu. Pessoal, estão vendo a gente? Estão ouvindo? Agora estão ouvindo. Vai lá, Jeff. Tá? Então, gente, a gente estava estudando a respeito do uso concomitante de ácido hialurônico no microagulhamento. Por que a gente resolveu defender o uso dele? No tamanho grande, tá bom, gente? Eu não vou partir do pressuposto dessa questão de tamanho menor, molécula menor, porque não cabe nessa live. Não cabe. A gente usa o ácido hialurônico, gente. Essa vai para uma live com a Ivone também. Falar do ácido hialurônico. A gente vai aumentar, gente, a comunicação de células e aumento da atividade dos queratinócitos. Para eu ter queratinócitos ativos, eu preciso de água. E quem faz isso é o nosso ácido hialurônico, tá? A gente tem que lembrar que toda vez que eu microagulho a pele, toda vez que eu faço qualquer técnica de lesão, eu tenho o quê? Extravasamento de água, eu tenho perda de água transepidermal da pele. Isso Quando eu coloco o ácido hialurônico na minha forma de microagulhamento, o que eu quero, na verdade, é manter
a água e repor a água que foi perdida. Para que o meu queratinócito não envie uma mensagem para o melanócito. Isso aí. Tá? Então, eu deixo mais seguro a minha função de queratinócito para justamente não desencadear na liberação de pigmento. Então, quanto mais água, mais queratinócito forte e menos ativação de melanócito. Quanto mais água na pele, maior é a revitalização do tecido, porque vou ter perda de água consequente à técnica de microagulhamento. Então, o que a gente pensou? Vamos usar o TGP2 peptídeo, vamos usar o ácido tranexâmico, o EGF e vamos usar, por fim, o ácido hialurônico. Gente, isso aí foi bem pensado. A gente pensou e mostrou para vocês o porquê que a gente está usando esses princípios ativos e o comportamento deles. No dia do microagulhamento, na hora, imediato. É, concomitante ali, juntinho. Tudo junto, tá? E aí, a gente vai partir para o pressuposto que o pós-micro, do primeiro ao quinto dia, é a fase de maior importância no melasma. Porque a gente tem que controlar, biomodular totalmente essa inflamação. Por menos lesiva que a gente tenha feito. Certo? Nesse momento, a gente vai indicar para vocês uma base veicular rica em ômegas. Por que essa base? Porque ela é maravilhosa. Só ela caminha sozinha. Ela é rica em ceramidas, ela é rica em lipídios, né? Então, é uma base ômega gold, que a gente, para quem não trabalha com manipulado ainda, ela é show, ela é padrão ouro. Nossa, fantástica, fantástica. Em peles abertas, né? Então, nesse momento, além desse ômega, nessa base ômega, a gente vai indicar o TGP2 peptídeo na formulação, o tranexâmico e o EGF. Só um minutinho. Tá? É EGF, não IGF, gente. IGF não. E de escola. Vou colocar aqui para as meninas. Bota aí. Não é IGF, gente, por favor. Por que que nesse momento é tão importante essa base? Vocês podem, nesse momento, fazer um produto para o paciente para 5 dias. Aí está a liberdade da manipulação. Desenvolver um ativo pequenininho, pós-microagulhamento. Muitas pessoas dão aquele... o da indústria, as monodoses, que a gente usa e sobra e dão para os pacientes usar no pós 24 horas, 48 horas. E logo acaba. E a gente sugere a vocês montar nesse veículo com esses ativos um pequeno produto. Vai sair um custo bom para o seu paciente e você vai ter tudo que você precisa nesse momento. Perguntaram sobre as luzes nesse momento, sobre o laser de baixa, enfim. No melasma, a gente trabalha apenas com infravermelho imediato. É o único que eu e o Jeff trabalhamos e indicamos. E para isso, precisaria de mais tempo para a gente conversar. Não dá para falar assim numa live. Não vou poder entrar. O que vocês têm que fazer, pensar e raciocinar e ter cautela é com as luzes térmicas, né? Então, o laser de baixa, o LED azul, o LED amarelo, enfim, o azul verde, né? Tem o verde agora também. Vocês têm que cuidar com o calor térmico que eles podem ativar esse melanócito, tá? Mas para isso é um outro tema, não dá para falar agora nesse momento. Meninas, eu vou aproveitar. A Bárbara estava falando aí, não atrapalhei o raciocínio dela. Eu queria que ela finalizasse essa parte, só para falar para vocês. A gente está falando de princípios ativos no dia do microagulhamento e no pós-imediato. Quais são? Os mesmos que vocês utilizaram no dia do microagulhamento, vocês vão repetir numa formulação pequena, com pouca quantidade. Os mesmos 10 gramas, 5 gramas, gente. 5 gramas. Para vocês usarem durante aqueles 5, 6 dias, logo após o microagulhamento. O que é importante, gente? Vocês colocarem uma concentração segura, tá? Isso.
A gente até pode compartilhar com vocês a concentração. O que a gente sabe é o seguinte, a pele está lesionada. Cuidado aí com concentrações altas, cuidado com vitamina C, cuidado com princípios ativos inflamatórios, que parecem que não são, mas são inflamatórios, tá bom? O que seria legal, então, na concentração de ácido tranexâmico, que vocês podem até manter no dia pós-microagulhamento imediato até o 6º dia. O ácido tranexâmico pode variar de 0,5% a 1%. Tá? O TGP2 peptídeo pode ser de 2 a 3%. O EGF de 1 a 1,5%. E o ácido hialurônico, gente, a gente pode colocar a concentração dele um pouquinho mais alta, até 5%. Isso aí, gente, estou pensando num produto que vai ser utilizado numa estratégia concomitante e outro com os mesmos pré-requisitos, com as mesmas substâncias, só que em uma outra formulação, que é o Omega Gold. Só para vocês entenderem. Sim. Tá? Deu para entender? Eu só respondi de novo para repetir para vocês a respeito disso. Vai ficar salva a live, tá? Jackson, durante 24 o horas. ILIB, o Leandro tá ali falando do ILIB, que é a terapia também, que vai fazer a homeostasia também do paciente da pele. Então, show! O ILIB a gente sabe que é infravermelho, show! Recomendamos sim, tá? Estamos com toda Carla, o ácido tranexame, faltou o TGP2 peptídeo, que é de 2 a 3%. Não pode faltar TGP2 não peptídeo. pode. Gente, pH dessa base é pH estimado pela farmácia, tá? Mas tem que ser um 5,5, Jack. 5,5, né? Que é o padrão de estabilidade. Seguro. Nesse momento, nós vamos segurar a inflamação, hidratar, né? Segurar tudo que pode, talvez, desencadear, né? E automaticamente não deixar o melanócito entrar em excitação, né? Nesse momento. A mesma porcentagem que vocês vão usar no concomitante, vocês vão manter no pós-microagulhamento imediato. O que é imediato? 24 horas até o 6º dia pós-técnica de microagulhamento. Tá? Tem outros cuidados, tá, gente? Com a questão do fotoprotetor, a forma de lavar essa pele. A gente não vai entrar nisso, não pode entrar nisso. Não tem como. Não dá. Eu falo de sabonete, água termal, nem cabe aqui. Por isso que a gente está deixando restrita essa live para falar de cosmético e microagulhamento para melasma. Se eu for falar de luz, microcorrentes, a gente vai ficar aqui a noite toda. Não que a gente não quer, mas não cabe dentro desse tema. Gente, mas o ILIB, ele tem o laser e tem o infra, gente. Não é só laser, tá? Vocês podem mudar o vermelho. Eu tô falando do infra, tá? Não tô falando do laser. Certo? O laser vai entrar agora no que nós vamos falar. A partir do 5º dia, que a gente já considera pós-tardio, nós vamos entrar com outro raciocínio clínico nesse melasma, tá? E aí, a gente pode, talvez, a gente deve, a partir do 7º dia, exatamente mesmo, fazer o laser vermelho para aumentar a TP, porque daí sim, aí naquele momento em diante, a pele passou pelo processo, por mais cuidado que foi e com home care acessível e automaticamente que vai fechar tudo, a pele sofreu. E aí a gente vai aumentar a TP, vai favorecer tudo isso a partir do 7º dia. E aí a gente entra na linha do despigmentante, né? Que a partir do 5º ao 7º dia, a gente já libera o nosso paciente para o uso do despigmentante novamente. Talvez até aquela mesma fórmula que a gente já fez pré-microagulhamento. Talvez a gente mude de fórmula, depende de onde está esse seu tratamento, que ciclo desse tratamento você está, né? E aí a gente trouxe para vocês como base veicular a partir desse momento o Second Skin, o Soft Gel. Por quê? Porque daí quem vai mudar isso é o tipo da pele do paciente de vocês. É uma pele oleosa? É uma pele mista? Que pele é? E aí vocês já
estudam e a gente sabe que tem nos livros da Ivone um capítulo só de base veicular. Ó, o Você que a tem gente poder sabe é escolher uma base, que show. o pessoal tá perguntando da gluco, gente. A gluco, ela Vamos vai falar entrar. agora. Vamos Vou falar falar. agora. Antes da gluco, nós vamos falar dos ativos desse pós 7 dias, né, Jeff? Que a gente separou alguns aqui que são para nós maravilhosos, né? Que a gente vai compartilhar com vocês. Anotem, peguem um papel aí, por favor. Anota. E automaticamente vamos falar quando entrar com a gluco no melasma após microagulhamento, tá? Mas antes vamos compartilhar um pouquinho dos ativos. Eu vou falar de um e vou deixar o Jeff falar dos outros. Eu vou falar do nosso queridinho do momento, que chegou com tudo, que agora eu já posso falar que a gente tem em linha comercial, em linha também de manipulação, que é o Angel-B, gente. O Angel-B é padrão ouro da Prof. Ivone, o novo queridinho, e ele é um despigmentante que age em 5 famílias. Né? Ele tem multifunções. Ele tem uma melhora significativa dos estímulos inflamatórios. O que mais você quer no melasma? Entendeu? Além do que, ele é um skin end Sposonics, já que é para falar bonito, que o momento agora tudo é poluição, luz violeta, luz azul, enfim. Então, ele já vai blindar nossa pele de toda essa exposição que a gente está diariamente. Show de bola! E o legal dele também é que ele vai agir sobre esses mediadores. Então, nesse momento de pico de 7 dias, tem peles que já vão estar íntegras, tranquilas. Eu tenho um paciente com melasma que 7 dias parece que nem fiz. Então, e tem peles que vão estar desidratadas por mais cuidados e técnica menos agressiva que fazemos, tá? E aí, Atenção! atenção nessa hora. Você escolher o ativo específico agora é tudo. Lana Blue, um mantenedor turnover, ele é um redensificador dérmico topíssimo. Quem me conhece sabe que eu falo nele e todo mundo que pergunta da minha pele, que eu fiz 1 ano e 2 meses naquela senhora, gente, foi Lana Blue 8 meses seguidos. Porque na literatura a gente já tem que ele, a partir de 8 meses, ele é um retinol-like formador e já tem resposta de redensificação dérmica. Ele sozinho, sem mais ninguém. Entende? Nesse momento, esse melasma, esse Lanabui vai fazer isso. Vai estruturar esse tecido para esse melasma. E aí, a gente também vai indicar a niacinamida, né? A niacinamida é algo que participa da família também, das famílias que a gente super trabalha, né? E a importância também dela estar nesse home care por causa das futuras sessões, do que você vai vir a fazer, né? A niacinamida é show de bola. E aí, Jeff, eu vou falar só mais do Bellids, que é outro queridinho meu, que ele vai simplesmente controlar a endotelina, que é algo que já libera por natureza nas peles vascularizadas, no melasma crônico, e ele é show de bola. E aí, ai, Bárbara, manda uma fórmula pronta. Eu não tenho como te dar uma fórmula pronta, porque eu não sei quem é o teu paciente, eu não sei qual é a tua mancha, e eu não sei o que aquela pele está precisando naquele momento. Mas tu sabe, porque vocês são alunas super estudadas. Eu vejo colegas aí que estudam e estão postando, são gente como a gente. Vocês são muito maravilhosas. E vocês têm, a gente só está dando um link do que a gente usa, da nossa prática clínica. Porque isso eu nunca tive. Essa é a minha e a do Jeff, né, Jeff, que a gente conversou muito. É isso. A gente tem tudo isso, né? A professora Ivone dá tantas fórmulas maravilhosas pra gente. A gente tem que usar. A gente tem que botar em prática. E dizer assim, ó, é o Angel-B, é o Bellids, é o Lana Blue, que eu falei agora, e é a niacinamida. É top. Vai sem medo. Vai lá, Jeff, fala dos outros. Ó, eu vou aproveitar as perguntas aí, para falar. Ô, gente,
A respeito da parte de suplementação aí de nutracêuticos ou nutricosméticos, é bem-vindo em todo o processo, tá bom? No pré, durante e no pós-microagulhamento. O que eu quero que vocês prestem atenção. Quem que é meu paciente e por que eu vou indicar isso para ele tomar? Ou a farmacêutica, aí, que é em conjunto com vocês, ou a nutricionista? Para que vocês consigam fazer uma fórmula, gente, específica. Não fica colocando princípio ativo um atrás do outro na fórmula oral, porque vocês têm que saber se tem carência daquilo. Porque às vezes o paciente não tem carência daquilo. Então é legal, sim, o pomegranate, que a gente sempre fala, inclusive o pomegranate, gente, né, que a gente sabe do ácido elástico, que está na fórmula carro-chefe do período de gluco da Ivone, gente, o poder dele, anticarcinogênico, né, anti-oncogênico, anti-inflamatório. Tem resultado clínico, estudo mostrando que ele tem efeito clareador, antioxidante. Ó, o Pileocotomos também, um fotoprotetor de uso oral, inibe, né, o efeito da radiação na pele. E aí, gente, o que importa? É que a gente não pode entrar nesse assunto com vocês. Não é nossa alçada ficar falando disso aqui para vocês com tanta força. A gente tem que saber. O que a gente quer mostrar para vocês? Que a cosmetologia é a arma, é a ferramenta mais apropriada nossa para utilizar. Então, eu destaco aqui o que a Ivone fala. A nossa via de trabalho, gente, é tópica, tá bom? Então, vamos deixar como coadjuvante a nutrição por via de nutracêutico, junto com uma farmacêutica, uma nutricionista. Não é para não fazer, é para só entender o que seu paciente carece. Às vezes o paciente não carece daquilo e você está dando. Não é o caminho, tá? Ó, outros princípios ativos que é legal no pós-microagulhamento tardio. A Bárbara está mencionando, gente, pós-microagulhamento tardio. Do 7º dia até sei lá quando. Até você ter olho clínico e ver, tá? As condições biológicas devem ser variáveis. O peeling de gluco, gente, ele pode entrar numa pele que não está em processo inflamatório, porque ele é um peeling superficial, poder queratolítico menor, mas é. Então, se a pele não for uma pele mais responsiva, sem sinal de inflamação tranquila, depois do 15º dia, bota peeling de gluco nessa pele. Pode usar sem medo, gente. Sem medo. Vai lá e taca o peeling de gluco nessa pele. Eu gostaria de poder aplicar já bem antes de 15 dias. Porque a gente sabe que a gluco, o maior tratamento para aumentar responsivamente a água no tecido vai ser ela. A gente já tem estudos aí de mais de 400%. Né? Eu sei que eu sou repetitiva no falar isso. Só que mas é porque a gente não pode ignorar que a gente vai estar atrapalhando a fase da maturação. Que a gente está respeitando isso. E falar disso assim rapidamente é complicado. Teria que explicar o porquê disso. Né? E a gente tem que entrar exatamente na técnica do microagulhamento, mas não há tempo aqui, infelizmente. Gente, peeling de gluconolactona é queratolítico? É peeling. Por isso pouco, que é não tem força, mas é. Tá, mas isso mesmo. A gente só não pode ignorar essa função dele. Não pode. Gluco só depois de 15 a 20 dias. É isso que a gente está falando para vocês, tá? Ó, outro princípio ativo que é bem legal, eu não vou excluir ele, que é a questão da gente devolver a microbiota para a pele, gente. Porque tem desbiose cutânea após o processo inflamatório na pele. E a gente tem que preservar, né? E a gente precisa devolver, gente. Devolver o quê? Devolver o território de bactérias positivas para essa pele, né? Ou de micro-organismos positivos para essa pele. Então, Lactobi é muito interessante, Fenzibione é muito interessante. Então, vamos colocar reconstrutores também de microbiota nessa pele. E quando eu estou falando desses reconstrutores, eu estou falando deles, ó, no pós-tardio de microagulhamento. É muito legal. Eu tô louco esperando esses drops, viu, Ivone? Você me manda esses drops logo, mulher. Eu quero experimentar tudo. Só para não cortar, Jeff. O Angel B lançou um produto na linha Gluco para dermatite, tá? Ele entrou na linha para dermatite, para vocês verem a força que tem
esse despigmentante, que teve uma pergunta aí perguntando o que era o Angel Bee, né? Ele é um ativo novo, um despigmentante maravilhoso, extraída de uma alga, né, Ivone? Agora eu esqueci o nome da alga, se a Ivone puder escrever aí. E ó, padrão ouro, tá? Isso. Padrão Ô, ouro. Peça Andressa, para sua farmácia de manipulação ter nela. Ou agora você tem a opção de, no site da Gloop, comprar ele pronto, gente. Só Andressa, pagar o frete, esperar chegar. Maravilhoso. deixa eu responder da Andressa. Andressa, para reforçar a camada lamelar dessa pele que precise muito, gente, a base veicular do cosmético é fundamental. Tem que ter lipídio nessa pele. Por isso que lá no nosso pós-microagulhamento imediato, Andressa, a gente colocou o quê? Base veicular rica em ômegas para devolver lipídios. E a gente também colocou ácido hialurônico na composição, tá? O EGF, que é reconstrutor também, porque ele é reptilizante, tá bom? Então, não esqueçam dessa questão da gente reconstruir a parte de microbiota no pós-microagulhamento tardio, junto com princípios ativos que vão continuar acalmando e tirando, degradando melanina que já está formada, tá? Ô, gente, eu queria só mencionar para vocês uma característica do ácido tranexâmico, que eu ainda continuo, até mesmo utilizando ele no pós-imediato, é que ele aumenta a proteína LC32. A proteína LC32, gente, ela ativa a autofagia do melanócito, favorecendo na degradação e dispersão da melanina. Então, vale a gente ressaltar a função dele nessa questão também de controle da pigmentação no pós-tardio. Gente, os drops, eles vão poder ser vendidos para os clientes também, não só para o nosso uso em consultório. Então, você já tem uma fórmula pronta ali, top também. Show de bola. Você quer mais o quê? O que tem mais de novo no mercado hoje da cosmetologia tá ali. Entendeu? Vá lá, olhe o que tem e show de bola. Eu tenho aqui, posso mostrar para vocês, só que o meu não é o original. O meu é manipulado ainda, né? A gente estava fazendo os testes, as fotos antes de lançar. E eu até já tenho eles aqui, tá? Mas não é o que tá na linha lá. Mas é só vocês entrar no site que tá tudo lá à disposição. Tem os drops Unicare, são maravilhosos, tá? Ó, pra gente fechar... Antes de falar, vamos fechar o que a gente vai indicar para elas ainda, tá? Porque tem a cisteamina, estão perguntando muito aí da cisteamina, e a gente vai dar uma palavrinha sobre isso, tá, pessoal? Dá uma segurada aí. O Inacler, que a Ivone falou, que a gente pode usar no pós também é um despigmentante. Se eu não me engano, é 1% a porcentagem dele. Ele está em várias famílias também da melanogênese. Show de bola, tá? O 01. Agora eu esqueci, não tem a fórmula aqui. Peço desculpas a vocês, tá? Mas a Ivone já posta aí que ela sabe de cabeça. E automaticamente a gente tem para falar muita coisa. Ao ouvir alguém falar assim que a gente não pode botar uma fórmula muito cara. Todos os produtos que nós estamos passando para vocês é super preço acessível, tá? O Jeff vai falar aí do alfarbutin, do adenim, do quinetim, padrão ouro aí, quinetim, eu uso desde que eu conheci Ivone, né? O Jeff vai falar um pouquinho dele e do Iconi também. Vai lá. Ô, gente, ó, a Ivone mencionou o Inaclear também. Ele é ativador do DKK1, tá? Ô, gente, eu tô vendo perguntas a respeito aí da cisteamina. A gente não vai fazer associação de cisteamina num processo inflamatório. A gente não tem segurança dele ainda para ser utilizado. Até porque eu já vi assuntos, cartas científicas mencionando que a cisteamina pode ser, sim, um ativador da inflamação. Tanto é, gente, se não fosse ativador da inflamação, não ia precisar ficar 1 hora, 2 horas e retirar. 3, 4 horas e retirar. Alguma coisa pega aí. Eu não gosto da cisteamina realmente por causa do cheiro. Eu já tive experiência com ela. Usei numa paciente que tinha ocronose. Eu já tinha feito de tudo. Fiz todo um tratamento nela. Fiz microagulhamento. Respondeu muito. A pele estava muito boa.
Mas aí a cisteamina veio com tudo no mercado e eu e a Ivone resolvemos usar nessa paciente. Ela quase me matou, me odiou por causa da caatinga, que o marido não chegava perto, aquela função toda. E ela usou, acabou não usando direito, porque não aguentava o cheiro, né? E ano passado foi isso. Ela usou 15 minutos na pele, ela estava usando. E, sinceramente, eu não vi resultados. Então, na minha prática clínica, eu não indico, eu também não uso. Eu tenho muita coisa melhor. Eu Ó, não tenho nada contra ela, mas não é a cisteamina, minha as vivência. minhas clientes que começaram a fazer uso por dermatologista, aumentou a inflamação subdérmica. Todas falaram para mim que a pele começou a coçar, mesmo respeitando o tempo determinado pela literatura. Isso aí, Entendi. gente, é uma questão subjetiva, mas 3, 4 pessoas falando a mesma coisa, tá? E ambas essas pessoas, elas usam o controle de fotoprotetor, elas têm total controle com o tempo. Elas não gostaram e falaram que não tiveram resultado no melasma. Muito pelo contrário, começaram a relatar para mim prurido na pele, sensação de dilatação de vasos. Aí eu falei, pera um pouquinho, vamos começar a repensar nessa questão, tá? Beleza. E aí, Jeff, para a gente finalizar, que já está dando quase 2 horas de live, vamos aí responder as perguntas que a gente poderia falar mais um tempão, né? Mas a gente teve algumas perguntas que a gente selecionou, que eu tive que escrever, né, Jeff? Graças a Deus, muitas perguntas, a gente ficou muito feliz. E o que eu quero, antes de falar das perguntas, é falar para vocês que vai sair um curso, sim, com a professora Ivone Moser sobre isso. E esse curso provavelmente vai ser online, porque do jeito que as coisas estão, a gente ainda vai demorar um pouco para se ver, infelizmente, né? E o que eu posso dizer para vocês é que vai ter muita teoria, mas vai ter muita prática também, porque falta isso para gente, né? Falta a associação, falta essa ligação para dar às vezes aquele clique na gente, para a gente conseguir abrir, né, a nossa vida. Eu tenho certeza que muitas aí que estão nos acompanhando até agora, nessas 2 horas, já são outras profissionais depois que conheceram a professora Ivone, Andressa, com cosmetologia, com os peelings, né? E com certeza eu e Jeff estamos entrando nessa, né, Jeff? Para ser diferente, para ser melhor, para a gente aprender o que a gente teve que buscar, para a gente conseguir ensinar o pouco que a gente já tem e os nossos resultados junto com a teoria. Não dá só para dar teoria, falar de artigo científico e não unir isso na prática. Não funciona. Não é passar o rolo na cara de todo mundo e deu. Capilar, meu Deus, tem muita coisa, muita informação para passar. E não dá para fazer uma coisa em 2 horas, né? Para melasma, 2 horas aqui a gente não falou metade do que a gente precisa falar, né, Jeff? E explicar. Então, com certeza, se vocês quiserem, porque se depender de mim, do Jeff e da professora, o curso já está montado. Meninas, a nossa preocupação com a live é instrução, tá? Não é fazer capacitação. A gente vai fazer, a gente está instruindo vocês. Eu quero mandar um beijo aí para as meninas, para a Andressa, para a Karine, minha amiga de infância, que é uma farmacêutica fantástica. Sueli, minha amiga parceira, irmã do coração. Todo mundo aí, gente. Por quê? Eu e a Bárbara, a gente foi chamado, a gente quer destacar isso porque a Ivone deu a liberdade de a gente falar isso, tá? Não estamos falando aqui para se gabar, não, tá? A Ivone convidou a gente para fazer parte dessa fundação, desse novo conceito que a Ivone vem trabalhando há 30 anos, tá, gente? A Ivone não acordou, bateu a cabeça e chamou a gente para trabalhar com ela. Ela está estudando 30 anos cosmetologia e ela tem um conceito de cosmetologia voltada para a saúde.
A Ivone é uma das mulheres dentro da Cosmeto, como dermatofuncional, que mais estuda câncer de pele, rastreamento e o prognóstico e afins. A ideia da gente fazer essa parceria surgiu porque a Ivone pensou no conhecimento e prática clínica minha e da Bárbara, né? O tanto que a gente fundamentado, gente, eu acho que tá travando. Jeff, você travou, agora você voltou. Eu travei, gente? Foi tu? Agora deu. Fundamentado, então a Ivone está trazendo uma ideia fundamentada na ciência, junto com o nosso conhecimento e vivência prática daquilo que ela está dispondo no mercado. Ela lançou essa linha, a Gluco Original, né, que inclusive vai ser uma patente exclusiva em breve, né, Ivone? Que a gente vai ter a abertura de utilizar um cosmético que tem como função, gente, reconstrução da saúde da pele. É reconstrução. A linha da Ivone não é para mascarar a pele, não é para fazer massagem. A linha da Ivone é uma reconstrução da saúde da pele. É Tá? tecnologia, Jeff. É tecnologia. Cosmetologia hoje é tecnologia. A Ivone falou que já é patenteado o nome aí, gente. A Cuidado. Gluco original já é, amore. Já é patenteado. Claro. Então o negócio é dela, hein? É tudo nosso, é dela e de todos os alunos, gente. Ó, gente, eu quero agradecer de coração o pessoal aí que participou. Jeff, Andressa, deixa eu só dar um... Eu sou obrigada a mandar uns beijos aí, porque tem familiares meus, pessoal que trabalha comigo, tá aqui na live. A Lila, minha gravidinha linda do ano aí, me mandando beijos. O Jeff, que trabalha aqui comigo. A minha tia Lourdes, me mandando beijinhos ali. A minha tia Sandra, minha cliente. Muita gente legal me acompanhando, agradeço vocês. Além de todas as meninas aí que me acompanham e gostam do meu trabalho e gostam da minha pessoa. Só para finalizar o que o Jeff estava falando, a Ivone sempre deu as fórmulas, né? Nunca escondeu nada. Então, a gente sabe o que está usando. Então, isso é muito gratificante, porque a gente se enriquece e a gente não está vendendo gato por lebre, né? Então, com certeza, essa linha veio para nos auxiliar muito. E eu tenho certeza que é só o início dela. Vai vir muita coisa melhor. Perguntaram aí se a Ivone da Capilar. Gente, couro cabeludo é a extensão da pele. Vocês acham que a Ivone não entende de couro cabeludo e de cabelo? Pelo amor de Deus, essa mulher, nós temos que extrair tudo que ela tem. E talvez ela nunca atuou na técnica de microagulhamento, como ela fala, mas ela entende talvez muito mais que nós. E eu me sinto lisonjeada em falar que eu atuo com a técnica de terapia capilar e vim para somar. E ela está comigo e eu estou com ela. Bárbara sem Ivone não é Bárbara, e eu tenho certeza hoje que a Ivone também sem Bárbara não é Ivone. Assim como eu hoje já não sou mais Bárbara sem o Jeff, e assim como eu já tenho certeza que essa é uma construção muito rica, que Jeff não vai ser Jeff sem Bárbara. Não vou. Porque eu tenho uma filosofia de vida e eu acho que quanto mais a gente se doa e quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica, mais a gente soma. E isso foi o que a Ivone sempre me ensinou. Eu acho que a linha da Gluco, que é um sonho dela, que graças a Deus se formou, e eu estou muito feliz de participar disso, veio para falar sobre o que é a Ivone. A Ivone é isso. Ela não tem o que esconder, não tem o porquê não ajudar. A Ivone é foda, né? Me desculpem a palavra pelo horário, né? Então, a gente está no mesmo barco, remando para o mesmo lugar. E se Deus quiser, a gente vai levar e aprender muito mais com vocês do que a gente ainda aprende. Ai, quanta mensagem linda! É isso aí.
Jeff, para finalizar, agradeço imensamente a nossa Marina, troca. eu preciso te conhecer, Marina. A tia Rita. Eu vou Tia te seguir, Rita, eu te Marina. mandei beijo. Tia Marina Outra de São cliente Carlos. minha, a minha mãe, gente. Mãe, obrigada. Oi, mãe Obrigada por Gabá. tudo. Obrigada por colocar no mundo. Gente, no máximo, o que a gente tem a falar ainda é que foi uma live que a gente montou com muito carinho. Faltou muita coisa. Se eu disser para vocês que estava completa, não estava, né, Jeff? A gente queria poder falar mais e mais. A gente rebolou para colocar, na verdade, a ideia, o raciocínio. Porque colocar a estratégia da prática clínica, como não pode fechar muito, não pode fechar muito. Então, a gente deu alternativas que a gente sentiu seguro na prática clínica para trabalhar, tá? Sim. Mas a gente sabe hoje, meninas, que num curso, numa capacitação, a gente está cansado daquela coisa de limpeza de pele, nutrição, peeling e microagulhamento. A gente está percebendo que não funciona assim, não é assim. E a gente precisa de um curso mais forte. Tanto que a ideia da Ivone de chamar a gente para fazer parte do time é para fazer time. Time agrega. A gente não consegue ser um e querer difundir para tudo quanto é canto, né? A gente acha que o conhecimento não pode vir na frente da arrogância. Então, a nossa forma de lidar com o conhecimento é livre de arrogância. A gente não tem presunção e arrogância para falar, olha, é do meu jeito, eu que inventei a técnica. Não, assim ninguém é porra nenhuma, tá? Então, a Bárbara com a Ivone, a gente está aprendendo a ser melhor, para ser melhor para vocês. A ideia minha é essa, gente. Eu quero passar o que eu sei, porque eu amo passar. Eu gosto de passar. Eu tenho tesão de passar. Eu fico aqui o dia inteiro, a noite inteira. Eu e a Bárbara estamos estudando a semana toda, gente. A Bárbara é para estar com o marido dela agora. Mas daqui a pouco ela vai. Curtindo, tá? Tomando um vinho. Mas sabe o que acontece? A gente quer um pouquinho além. Ele tá na live, Jeff. Ele tá comigo, tá aí me olhando. Ele tá aí? Tá na live. Dá oi aí, amor. A gente quer estar junto com vocês. Ó, a Suzete. Quem fez curso comigo que tá aí, sabe que eu tenho um tesão de passar um negócio que eu quero passar, que eu vou além, que eu não fico preso. Eu deixo de comer, eu deixo de beber água. Porque o meu interesse, gente, é transpirar tudo que eu sei para vocês. Isso aí. Tá? E eu acho que a Bárbara, eu me dei tão bem com a Bárbara, quando a Ivone me apresentou ela num curso que eu fiz com a Ivone, e faz tempo que eu acompanho ela, tá? Faz tempo que eu aprendo com ela nem sabia, mas faz tempo que eu aprendo com a Bárbara. A Bárbara, ela entrou na minha vida agora, e ela, na verdade, eu fui considerado por ela uma pessoa para fazer parte do time. Ela me aceitou no time quando ela conversou com a Ivone. Então, eu sou muito grato, gente. Porque não é só ser qualquer um, é ser alguém para mudar, tá? É alguém que vai fazer a diferença. Tamo junto, Jeff. O que a gente não souber, a gente vai correr atrás e não tem para ninguém. A gente tá do lado da Moser. Decisão foi ótimo. Gente, um beijo para vocês, o tamanho do mundo. Muito obrigada, Segue a Bárbara, as minhas amigas sigam a Bárbara. Todo mundo já segue, já? Me segue aí, quem não me segue, gente. Acompanhe o nosso trabalho. A gente vai lançar curso sim. A Ivone já deu liberdade para falar, então vamos falar. E a gente vai ter muita prática. Gratidão, Deus, por me dar esses dois. Ô, Ivone, vai ter muita eu queria te colocar, sabe, a hora no meu quarto, se você deixar, para ficar do seu lado o tempo todo. Não. Aprendendo com você e com essa sua energia boa, mulher. Você tem uma coisa que as pessoas gostam muito de você. Você passa com carinho, com amor. Você sabe vamos destacar aqui, porque vamos falar um pouco da Ivone. Tá? A Ivone, gente, quando você vai conversar com a Ivone, você se sente bem. Você não se sente acanhado com medo ou com vergonha. Quando você vai conversar com a Ivone, você sente assim, meu Deus, uma mulher com tamanho conhecimento. Ela conversa tete a tete, olho no olho, sorriso no sorriso. Jack, tem essa quantas perguntas idiotas você já acha que eu fiz para ela? E até hoje, sabe o que ela me fala? Que ela confia em mim. Isso, no nosso momento profissional, na carreira, de qualquer profissional, é muito bom.
Porque não tem coisa pior que você fazer uma pergunta num curso e ser chacoteado. Você passa vergonha na frente de todo mundo. E não é feio errar, não é feio não saber, não é feio perguntar o que talvez para o outro seja muito fácil, mas talvez você nunca tinha visto aquilo. Isso é humildade. E isso é a palavra, Ivone Moser é humildade, é coração, é razão, é explosão. Essa é a Ivone. Eu tô com ela e eu declaro a minha amizade a ela e a minha gratidão é eterna. Sabe aquela história? Eu nunca vou ter como agradecer todo o currículo que eu tenho após conhecer Ivone Moser. E eu acho que eu, como todos os alunos dela, tenho certeza que o que mais Ivone quer é carinho, amor e respeito. Ela não quer mais que isso, não. Tudo que ela está fazendo hoje... E quer beijar o Zé na boca. Sonho. E eu tenho certeza que ela vai se aposentar, deixando muitos alunos professores. Não só eu e você, Jeff. Muita gente boa nessa live aí. Muita gente boa. Que pode estar aqui do nosso lado também. Por que não? Meu Deus. Somos todos iguais, né? E isso a Ivone espalha. Ela espalha isso nos alunos. A Ivone também, ela quer beijar o Zé na boca, que ela sempre fala isso. Ivone, aproveita para beijar bem o Zé aí, viu? Beija bastante. E agora ela botou ali que para convidar vinho ninguém convida. Isso é mentira. É mentira, porque nem para beber ela bebe. Ela chega tão cansada que às vezes eu tenho que comer o que tem lá no... vamos pedir uma pizza e dormir. Não quer beber vinho. Essa mulher só trabalha. É sangue na veia. É cosmetologia na veia e toca o pau, entendeu? Aí Hashtag Ivone não aposenta, não. Não, pelo amor de Deus, gente. E agora dá para tomar vinho, amiga. Mas agora o corona tá tudo errado. Não podemos se ajuntamento, ó. Não pode. Gente, que delícia estar com vocês. Não dá vontade de ir embora. Não, vamos encerrar porque já vai dar 9 horas. Jeff, mais uma vez, muito obrigada. Foi um dia maravilhoso do teu lado. Tenho certeza que Deus está olhando por nós, por todos os alunos. E vamos dar o nosso sangue, vamos dar o nosso coração, vamos dar a nossa vida prática, né? Que é tão importante quanto a teoria, né? E só gratidão, só tenho a agradecer muito, muito. Um beijo no teu coração. Obrigado, Bá, por tudo. É uma experiência única que eu estou passando com vocês. E eu acho que isso vai se perpetuar por muito tempo ainda. Como eu falei para vocês, nosso grupinho, eu estou com vocês de corpo, alma e coração, tá? Então vamos junto aí, meninas. Obrigado aí para todo mundo que ficou com a gente. Semana que vem vamos fazer live, né? Vamos botar em votação o que o pessoal quer, né, Jeff? Oi, Ivone, vamos fazer no teu. A Ivone vai dormir. Vamos ver. Vai beber, Ivone. Vai beijar na boca. Ivone, vamos tomar um vinho online agora. Cada um na sua casa com uma taça. Tchau, gente. Vou encerrar. Corta essa parte da live. Boa noite. Um bom feriado para amanhã para todo mundo. E se Deus quiser, quarta-feira, voltamos a trabalhar. Quem ainda não está trabalhando, infelizmente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Aqui na minha região já voltou. Estou trabalhando toda equipada, com muito cuidado. E já estou muito feliz de ver meus pacientes. Mas estou muito triste. Tem uma coisa que está me fazendo falta. Abraçar e beijar meus pacientes. Meu Deus. Verdade. Ai, como isso está difícil. Porque não tem marido que substitui, né? Vai passar. Tem o marido e os filhos. É eles que estão... mais ou menos, né? Tchau, gente. Beijo, meninas. Obrigado de coração. Vou salvar a live, galera. Vou salvar. Fiquem tranquilos. Pronto. Beijo. Boa noite. Obrigado por todo mundo que ficou. Tchau.